Estamos estudando o livro de Jó e na lição de hoje nos deparamos com algumas perguntas bem interessantes. Quem são os filhos de Deus ali citados? Homens ou anjos? E a reunião mencionada em Jó capítulo 1, versículo 6, onde ela aconteceu? E por que o diabo estava presente? Satanás é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o que se passa dentro do nosso coração, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Afinal, ele tem todo o poder ou não? Ele é onipotente? Essas questões serão elucidadas à medida em que formos expondo cada ponto da lição. Portanto, fique comigo até o final. Queridos alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Àqueles sempre presentes e assíduos nesta pré-aula, deixo a minha gratidão e o meu muito obrigado. A você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Abrajaula. É bom tê-lo aqui conosco. Informo a todos que o subsídio que estou utilizando está disponível aí na descrição do vídeo. Tem um linkzinho azul aí embaixo, cliquem e façam download desse material. É de graça, não custa nada. Os irmãos nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e deixando um like. Se tiverem alguma dúvida ou uma pergunta, coloquem aí nos comentários e à medida do possível nós iremos respondê-los. Compartilhem boas coisas, compartilhem boas novas, abram a jaula. A lição de hoje é a lição de número 3 e ela será ministrada no dia 18 de outubro de 2020. E o assunto é Jó e a realidade de Satanás. Nós estamos em guerra. A vida cristã é um combate e o nosso inimigo ele é astuto, ele é feroz, ele é real. No entanto, não é invencível e aprenderemos sobre isso no decorrer da nossa exposição. O texto áureo nos diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Duas perguntas bem interessantes podem ser levantadas aqui. Elas provocam curiosidades. Se você é aluno, questione seu professor acerca delas. E se você é professor, faça seus alunos pensarem a respeito disto e ouça o que eles têm a dizer. A primeira pergunta é: quem são os filhos de Deus? A expressão filhos de Deus é interpretada por alguns como sendo homens e por outros como sendo anjos. Não há um consenso, há aqui uma divergência teológica. Mas quero lembrá-los que dentro da Bíblia esse termo pode ser aplicado tanto a pessoas, a homens, conforme Mateus capítulo 5, versículo 9, Lucas 20, 36 e várias outras referências aqui, como também pode ser aplicada a anjos, conforme Jó capítulo 38, versículo 7 e Jó capítulo 1, versículo de número 6. Este termo filhos de Deus é uma expressão polissêmica. Ela tem vários sentidos. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra em que o contexto vai definir o seu sentido. É um exemplo da língua portuguesa. Manga. Manga pode ser a fruta, como também a manga do paletó, a manga da camisa. Banco. Banco de sentar. Banco, autarquia, instituição, de sacar dinheiro. Banco, essa viagem. Você está vendo? O contexto ele é importante porque ele define o sentido da palavra, da expressão. E filhos de Deus, dentro da Bíblia, é uma expressão polissêmica. Ela tem vários sentidos. Então, sempre leve o contexto em consideração. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 6, versículo 2 e 4, há ali uma referência aos filhos de Deus, mas ela não aponta para anjos. As filhas dos homens não se casaram com anjos, porque dentro do contexto geral da Bíblia, nós aprendemos no Evangelho de Mateus ou nos outros evangelhos que os anjos não se casam, eles não procriam, eles não têm capacidade de coabitarem sexualmente com as filhas dos homens. A que se refere então a expressão filhos de Deus? Aos descendentes de Adão, a linhagem piedosa de Sete. Porém, quando olhamos para Jó, e para o contexto deste livro, nós entendemos e temos algumas boas razões para crer que a expressão filhos de Deus não se refere a homens, a pessoas, diferente de Gênesis, mas se refere a anjos, a seres angelicais. A primeira razão ou o primeiro motivo
são as autoridades eclesiásticas, homens piedosos, teólogos, estudiosos, como Norman Geisler, Donald Stamps, que é o autor do comentário da Bíblia do Estudo Pentecostal, se posicionam a esse favor. Eles dizem que filhos de Deus aqui são os anjos, mas nós temos aqui evidências escriturísticas que apontam para essa verdade, que confirmam esta afirmativa. Por exemplo, em Jó, capítulo 1, versículo de número 7, a Bíblia vai registrar uma pergunta de Deus ao diabo. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E ele respondeu. Respondeu Satanás ao Senhor dizendo, de rodear a terra e passear por ela. Olhando para esse versículo, nós aprendemos que, já respondendo aqui a segunda pergunta, que a reunião aqui do versículo 6 do nosso texto áureo não aconteceu na terra. Satanás não estava lá, ele veio participar da reunião. Onde era que tu estava? Eu estava rodeando pela terra e passando por ela. Então não estou mais lá. Estou aqui agora presente nessa reunião. Se a reunião não aconteceu na terra, filhos de Deus aqui não são os homens. Então é uma evidência escriturística. Eu sei que você pode ter sua linha teológica, sua forma de pensamento, e eu respeito. Aqui é aquilo que eu acredito olhando para a Bíblia Sagrada. Respondendo mais detalhadamente à segunda pergunta, onde aconteceu essa reunião? Já aprendemos que ela não aconteceu na terra, a partir de Jó capítulo 1, versículo de número 7. Esta reunião, creio, ela também não aconteceu no céu, lugar da habitação do trono de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz que Deus habita na luz inacessível. E há outras referências neotestamentárias que apontam que Satanás ele perdeu o acesso ao céu, ou pelo menos o seu acesso foi limitado, conforme Lucas capítulo 10, versículo 18, que diz, e via Satanás como um raio cair do céu. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 8, a Bíblia diz, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. Essa reunião não pode ter acontecido diante do trono do Todo-Poderoso. Então, se ela não aconteceu na terra e nem aconteceu no céu, propriamente dito, lugar da habitação de Deus, onde ela aconteceu? Provavelmente, baseando-me em outras referências bíblicas, eu entendo que esta reunião ela aconteceu nas regiões celestiais, que nem é a terra e nem é o céu, lugar da habitação do trono de Deus, conforme sugere Efésios capítulo 2, versículo de número 2 e Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que ali há uma referência aos lugares celestiais. Tem alguma dúvida sobre isso? A explicação não ficou tão clara? Coloque aí nos comentários a sua dúvida e nós iremos respondê-la. A verdade prática nos diz assim, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, só o venceremos com as armas espirituais. Dentro da verdade prática, há 3 proposições. A primeira é que o diabo ele não é um ser mitológico, não é um ser lendário. Ele é real. O diabo ele não tem essa aparência pitoresca, animalesca, de pele vermelha, chifres pontiagudos e um tridente assim na mão. Isso aqui é uma invenção medieval, né, no intuito de desacreditar a pessoa de Satanás e expô-lo ao ridículo, ou criar uma aparência assim, mitológica para este ser angelical. Ele não é assim. Ele é real e também não tem essa aparência. A Bíblia diz que ele é capaz de se transformar em um anjo de luz. Ele não aparece assim aterrador, com essa aparência monstruosa. Ele pode se transfigurar, se vestir de justiça, se vestir de luz, ser brilhante, ter uma aparência doce e atraente. Veja, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14, há aqui um texto prova para essa afirmativa. E também esta primeira proposição atesta esta verdade. O diabo, ele é sim um ser real, não mitológico e não lendário. Ele é portador de uma personalidade e a sua personalidade é perversa. Sua personalidade é má. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar. Seu modo de pensar é perverso. Né? Não só o modo de pensar, mas o modo de sentir, né? É maligno. O modo de agir é maldoso.
Isso aqui é personalidade. E a sua personalidade tem essas características: perversa, maligna, maldosa. O diabo tem essas personalidades. Ele age, ele pensa, ele sente. E nós só o venceremos, diz a verdade prática, com as armas espirituais. Não adianta lutar, né, com armas carnais. Não adianta cantar corinho de força, dar a bicuda na cara do cão, pisa na cabeça de Satanás. Né? Não adianta simplesmente chegar assim, olha, eu esconjuro-te, e bater de frente com ele. Nós temos exemplos no Novo Testamento de exorcistas, né, pseudo-exorcistas, os filhos de Cefas, que chegaram para Satanás e disseram assim, olha, em nome do Deus que Paulo prega, sai. E o endemoniado bateu nos 7, bateu em tudinho. Ninguém vence a batalha espiritual usando armas humanas. Que armas nós devemos usar? As armas espirituais. Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 ao 18. É colocar o capacete da salvação, é empunhar a espada do Espírito, é calçar os pés com a preparação do Evangelho, usar a couraça da justiça, cingir os lombos com o cinturão da verdade e ficar firme em oração. E só assim, conforme diz Tiago, o diabo fugirá de vós. Quer resistir? Quer persistir? Use as armas espirituais. O ponto central nos diz assim: o diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Ele não é carnal, ele não tem um corpo físico, ele é espiritual. Mas aqui há um adendo: ele não é eterno, ele não é autoexistente. Como assim, irmão Murilo? Olha, ninguém é eterno a não ser Deus. O homem, ele vai viver pela eternidade. Depois desta realidade aqui, a vida continua, uma nova realidade, seja com Deus ou seja sem Deus. Mas vai ser uma vida eterna. Então, perceba uma coisa. O homem vive pela eternidade, mas não é eterno, porque ele teve um começo. O diabo também. Os anjos também não são seres eternos, viverão pela eternidade, mas foram criados. Desta forma, nós podemos concluir que eterno e autoexistente só Deus. Olha o que diz o Salmo de número 90 e o versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra, antes que qualquer coisa viesse a existir, tu já eras Deus de eternidade em eternidade. Olha o que diz ainda João capítulo 5, versículo 26. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo. O que é ter a vida em si mesmo? É não depender de nada para existir. É não ser gerado, é não ser criado. Deus não depende do ar. Deus não depende da atmosfera. Deus não depende assim, não é dependente de uma alimentação, de beber, de comer, não. Ele não depende de nenhuma outra criatura. Ele tem a vida em si mesmo. Aí a Bíblia diz, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente otorgou ao Filho ter a vida em si mesmo. O que é isso aqui? Autoexistência. E o diabo não é autoexistente. Meus irmãos, nós temos 3 pontos. O primeiro deles é o livro de Jó e a natureza de Satanás. O segundo, o livro de Jó e as obras de Satanás. E, por fim, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Fique atento aqui porque temos muita informação em cada tópico. No primeiro ponto, temos 3 subpontos. O primeiro deles é: Satanás é um ser espiritual. Discorremos sobre isso aqui. Ele não é um ser carnal. Não, ele não tem um corpo físico. Ele é espírito. Satanás é um ser criado. É o segundo subponto. Ou seja, ele não é incriado. Ele foi criado. Ele não é eterno. Não é autoexistente. E por último, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele pensa, ele fala, ele possui capacidade argumentativa, ele possui conhecimento, ele tem uma personalidade. Mas como nosso objetivo aqui é somar, eu trouxe aqui dentro do nosso subsídio, aqui para o primeiro tópico da lição, pelo menos 4 subpontos. O primeiro deles é uma definição. Já que a lição trata-se da realidade de Satanás, vamos começar definindo aqui o nome Satã. Satã significa adversário. Isso aqui vem do hebraico, adversário. Oponente, acusador. E esse título, ele é atribuído ao principal anjo que instigou os anjos a uma revolta contra Deus.
No Novo Testamento, a palavra grega Satanás é equivalente ao termo diabolos. E ambas descrevem o mesmo personagem. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. São termos equivalentes, quase que sinônimos. A expressão diabolos descreve o nosso inimigo como uma criatura que difama, calunia e acusa aqueles que confiam em Deus. Diz respeito à sua natureza, à sua personalidade. Satanás, ele é oponente, ele é adversário, ele é acusador. A expressão diabo também faz referência a isso. Ele acusa de dia e de noite os filhos de Deus. Conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 2. Capítulo 12, versículo de número 10. Satanás, o diabo, os acusavam de dia e de noite. De dia e de noite, ininterrupto, incansavelmente. Essa é a sua natureza. Diz também respeito à sua atividade. Com relação à sua origem, no Antigo Testamento, há dois textos aqui que são aceitos pela maioria dos estudiosos. Aqui também é uma divergência de pensamento, mas esses textos aqui eles são amplamente aceitos como reveladores da origem e da queda de Lúcifer. Na nossa ordem aqui, o primeiro texto é Ezequiel, capítulo de número 28, versículo 11 ao versículo de número 19. Esse texto aqui enfatiza a origem do diabo. O segundo texto, dentro da nossa sequência, é Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao versículo de número 16. Esse texto ele trata mais da queda do diabo, os elementos que estiveram ali presentes quando o diabo caiu, que levou o diabo a perder a sua posição. Embora, como falei aqui, haja muita discussão sobre a identidade de Satanás nesses textos, após uma exegese bíblica, um acurado estudo que considera, em primeiro lugar, os aspectos literários da época, como a poesia, a figura de retórica própria da literatura hebraica e a duplicidade profética. Isso aqui é muito interessante. A duplicidade profética, que é a dupla referência em uma só mensagem. Nós chegamos à conclusão de que, sem sombra de dúvidas, ambos os textos, tanto de Isaías como de Ezequiel, eles tratam-se da figura de Satanás. Apesar de ali ser uma referência ao rei de Tiro, nós entendemos aqui pela a regra da dupla referência que trata-se também de Satanás, por pelo menos aqui algumas razões que citarei rapidamente. A primeira delas, a Bíblia ela exalta Daniel por sua sabedoria, por sua integridade, por sua justiça. Ezequiel capítulo 14, versículo de número 14. Porém, o rei de Tiro, ele é referido como mais sábio do que o profeta Daniel. Como é que pode um rei pagão ser mais sábio que um profeta de Deus? Então, olhando para essa dupla referência da mensagem profética, nós entendemos que ali o rei de Tiro está como uma tipologia do diabo. E a gente encontra aqui essa referência em Ezequiel capítulo 28, versículo 3, que ele era mais inteligente, mais conhecedor, mais sábio do que os profetas. Em segundo lugar, há um segundo motivo aqui pelo qual nós acreditamos que esses textos tratam-se da origem, da gênesis do diabo, é que o homem no mundo, aliás, não há nenhum homem no mundo, além do Filho unigênito de Deus, que foi considerado um ser perfeito. E aqui é atribuído perfeição a este ser, Ezequiel capítulo 28, versículo de número 15. Também aqui há uma outra razão, outro motivo. Quando Deus quer fazer referência a um rei humano de carne e osso, ainda que seja pagão, ele seria declarado por Deus assim: desde o dia em que nasceste. Os homens nascem, mas os anjos, eles não nascem, eles são criados. E o texto diz: desde o dia em que foste criado. Ezequiel capítulo 28, versículo de número 15. E também aqui, a este rei, o rei de Tiro, é atribuído este título, querubim ungido, que é uma categoria mais elevada de anjo. Então, aqui são apenas algumas razões
pelas quais nós cremos que há uma duplicidade profética nessas duas referências. Notem aí esses textos, né? A origem, a gênese do diabo, de Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 ao 19, e Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 16. Com relação, isso aqui é importante, à sua natureza, a atividade de Satanás, nós elencamos aqui algumas coisas aqui bem importantes que o crente precisa saber. Em primeiro lugar, aqui diz respeito mais a quem ele é, aquilo que ele faz. Em primeiro lugar, ele é mentiroso e pai da mentira. Olha o que diz João capítulo 8, versículo 44. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade em sua boca. Desde a sua primeira aparição, lá no Jardim do Éden, ele já se apresentou como mentiroso. Em segundo lugar, ele cega a mente dos incrédulos. Olha o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ele oculta a verdade. Ele separa os homens do caminho reto. O desejo deles, o desejo de Satanás, é que os homens sejam ignorantes com relação a Cristo. Em terceiro lugar, ele se mascara, ele se disfarça de luz e de justiça. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 14. Em quarto lugar, Satanás faz sinais e maravilhas. É por isso que ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele faz sinais e maravilhas. Faz, irmão Murilo, faz. Olha o que diz segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia ou o poder de Satanás. Assim, o poder de Satanás é com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Prodígios que visam enganar, que visam iludir o homem, prender o homem nas trevas, no escuro. Olha só que outra proposição. Satanás tenta as pessoas a pecarem. Veja aí o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida em Cristo. Veja só, irmãos, ele tenta, ele empurra as pessoas à beira do precipício para que elas sejam tentadas a pularem. Satanás arranca a palavra do coração das pessoas e sufoca a fé. Marcos capítulo 4, versículo de número 15. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás ele causa algumas enfermidades e doenças. Olha o que diz Lucas capítulo 13, versículo 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? A mulher encurvada. Parece que o diabo ou um dos seus demônios se alojou na coluna daquela mulher, na coluna, né? E ela não podia se erguer, ela não podia se levantar. Satanás causando aqui algumas enfermidades. Nem toda enfermidade é produto de algum vírus, de alguma bactéria. Não, às vezes existem enfermidades que a causa é espiritual. Este mundo espiritual, de como funciona a atuação dos anjos e dos demônios, ainda é um mistério. A Bíblia não nos traz tanta informação sobre isso. Mas aqui nós aprendemos diante desse texto que ele causa sim algumas enfermidades. E essas enfermidades aqui, elas não são curadas com remédio. Elas não são curadas através da medicina, mas por meio da graça de Deus, através da oração dos santos. Perceba também que Satanás ele é um assassino. Olha o que diz João 8,44. Vós sois do diabo, ele é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade.
Esse monte de referência, de versículos que acabei de citar aqui, diz respeito à atividade de Satanás, aquilo que ele faz, quem ele é. Mas é importante, para finalizarmos esse primeiro tópico da lição, aprendermos aquilo que Satanás não pode fazer. Aprendermos acerca de suas limitações, daquilo que ele não é. E em primeiro lugar, Satanás ele tem poder, tem sim poder. Essa ignorância de chegar assim, eu vou dar na cara do diabo, eu vou não sei o quê, vai, se não for a graça de Deus. Miguel, arcanjo, disse assim, o Senhor te repreenda. Olha, não sou eu que vou te vencer, não é a minha força que vai te vencer, não. O Senhor te repreenda. O diabo ele tem poder, mas não tem todo o poder. Isso aqui é muito importante. Olha só, essa expressão aqui no livro de Jó que diz assim, olha, você, Deus dizendo ao diabo, vá lá e pode tocar em Jó. Somente não estendas a tua mão contra a vida dele. Ou seja, você vai, mas eu te dou um limite. E só dá limite quem é maior. Só dá limite quem tem mais autoridade. Só impõe uma demarcação quem tem mais poder. Pode ir. Agora sim, ó, a corda está aqui na minha mão. Não tem todo o poder. A guerra que alguns pintam entre o bem e o mal não é uma queda de braço equilibrada, que uma hora Deus está ganhando, uma hora o diabo está ganhando. Não é assim, não. Deus ele tem todo o poder. Não é uma luta equilibrada ali, 50% de um lado, 50% de outro. Não. Deus tem todo o poder. Somente Ele é todo poderoso. Somente Ele é onipotente. O diabo e os seus anjos já estão condenados. Já foram vencidos. E com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em segundo lugar, o diabo ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem essa capacidade. Onipresença é um atributo que pertence somente a Deus. E isto é confirmado no texto de Jó capítulo 1, versículo 7, que diz, de onde vens? Ou seja, se ele vem de algum lugar, é porque ele está aqui agora e não está mais lá. Ele não é onipresente. Satanás respondeu ao Senhor e disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Não é onipresente. Em terceiro lugar, Satanás não é onisciente. Ele não sabe o que se passa no coração. Ele não conhece o futuro. Deus conhece todas as coisas, o diabo não. Ele é um ser que tem muito conhecimento, muito inteligente, mas não é onisciente. Ele não é capaz de saber o que se passa dentro do nosso coração. Quando ele sugeriu formas de maltratar Jó, de levar Jó a blasfemar, eu creio que ele achou realmente que Jó pecaria. Ele agiu realmente de uma forma intensa para que Jó pecasse. E talvez a expectativa do diabo era que Jó pecasse. Mas a sua surpresa, quando Jó disse, não sai do ventre da minha mãe, não tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Ele dá, ele tira. A pessoa, irmãos, ele não conhece o futuro. Eu creio que essa resposta de Jó foi inesperada para o diabo. Deus sabia que Jó não negaria. Deus sabia da fidelidade de Jó, mas o diabo não. O diabo é sujo. Ele não é onisciente. Isso aqui é bem interessante, viu? O diabo é o tentador. A gente vê isso aqui no livro de Jó. Ele tentou fazer com que Jó blasfemasse. Mas ele não pode levar ninguém a pecar. O diabo pegou Jó assim, com suas tentações, com suas astúcias, com suas artimanhas, levou Jó até a beira do precipício. Pula! Blasfema! Peca! E Jó não pecou. Então não coloque a culpa no diabo. Ah, eu pequei, a culpa é do diabo, é sua. Ah, eu caí, a culpa é do diabo, é sua. O diabo não pode fazer ninguém pecar. Ele pode levar o homem, tentá-lo, colocá-lo na beira do precipício, mas não pode empurrá-lo para cair. Por quê? Porque a decisão de pular ou não sempre vai ser do homem. Sempre. Sempre. O diabo não tem esse poder de mudar o livre-arbítrio do homem. Ele pode tentá-lo, mas não determinar que o homem peque. Aí tem muita gente que coloca a culpa no diabo, mas a culpa não é dele não, viu? A culpa é sua. É sua. Ele pode cooperar
para você pecar, mas sempre, em última análise, a decisão é sua. Assim, meus irmãos, nós finalizamos o primeiro ponto da lição. Veja que é muita informação, é muita coisa para se falar. O segundo aqui está uma bênção, né? Bênção no sentido de que a gente está entendendo as artimanhas do diabo e veremos aqui que os seus planos são frustrados. O segundo tópico diz assim, o livro de Jó e as obras de Satanás. O primeiro subponto diz que ele provoca sofrimento, ele provoca dor. Jó que nos diga, né? Perdeu os filhos, perdeu o bem, perdeu a saúde. O diabo ele acusa e ele fez isso diante de Deus e o diabo ele tenta. São as suas obras. E como adendo aqui, eu quero elencar, em primeiro lugar, dentro do segundo tópico da lição, as acusações do diabo. Ele fez acusações gravíssimas. Em primeiro lugar, ele acusou Deus de subornar o homem para receber a adoração. Senhor, tu precisa pagar para ser adorado. Tu precisa dar para poder receber. É o que está em Jó, capítulo 1, versículo de número 10. Acaso, palavras do diabo, não puseste uma cerca em volta dele, e de sua família, e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Sabe o que é que o diabo está dizendo aqui para Deus? A acusação que ele está fazendo? Jó só te adora porque tu paga a ele. Tu suborna a ele. Ele tem tudo o que precisa. Tu deu tudo. Então por isso que ele te adora. É a primeira acusação para Deus. A segunda é para Jó. O diabo acusa Jó. Lá em Jó capítulo 1, versículo de número 9, a Bíblia diz: porventura não teme a Jó debalde? Uma pergunta capciosa. Olha o que diz a NVI. Será se Jó não tem motivos para te temer? Ou seja, a adoração dele é interesseira. Ele te adora porque ele tem. Essas são as duas acusações. E depois das duas acusações, ele levanta algumas teses. 3 teses o diabo levanta, diz Hernandes Dias Lopes. Eu achei interessante e trouxe aqui dentro do nosso subsídio. A primeira acusação a primeira tese que o diabo levanta é que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Jó capítulo 1, versículo de número 11. Tira o que ele tens e verá se ele não blasfema de ti. A segunda tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a família. E foi por isso que ele agiu tirando os filhos de Jó. Vamos ver se ele te ama mais do que a própria família. E a terceira tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Jó capítulo 2, versículo de número 4, a Bíblia diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Deixa eu ir lá tocar na enfermidade, aí tu vai ver se ele não vai blasfemar a Deus. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. São as 3 teses levantadas pelo diabo. E Jó, sem saber, foi levantado como o advogado de Deus. Irmão, que coisa linda! Jó era o advogado de Deus. Sem saber, ele foi constituído advogado de Deus. Satanás, tu achas isso? Essas são as tuas acusações? Essas são as tuas teses? Pois vai lá, toca no que ele tens, toca na saúde dele, toca nos bens dele, só não tira a vida, mas vai lá e faz. Vamos aqui tirar a prova dos 9 foras, vamos ver quem está errado e quem está certo. Jó vai mostrar se sou eu, Deus, que estou errado, se eu compro a adoração dos homens e se tu está certo ou não. E foi lá Satanás, foi lá, agiu de forma covarde, de surpresa. Sucedeu um dia, algo inesperado. Ele agiu com esgotamento. Chegava um servo de Jó e dizia: olha, os caldeus vieram, aconteceu isso, isso e isso, caiu fogo do céu, aconteceu isso, isso e isso. E esgotamento. Satanás não deixava que as feridas sarassem. Quando ele abriu uma ferida, antes que a ferida cicatrizasse, já chegava outro servo dizendo: olha, aconteceu isso, isso e isso. Intensidade. E às vezes o diabo age assim. Talvez você esteja assistindo essa pré-aula e esteja cansado, esteja fraco,
esteja sem força, esteja sentindo-se esgotado. E é uma forma covarde do diabo agir, lhe esgotando espiritualmente, lhe esgotando fisicamente, lhe esgotando emocionalmente. Ele agiu assim, ele não deixou as feridas cicatrizarem. Aí foi, um mensageiro atrás de outro mensageiro. Ele tocou na família, ele tocou na saúde, ele mexeu na estrutura, que são as bases da vida humana. São os pilares ali da vida do homem, a família, os bens. Mexeu em tudo, a saúde, tocou em tudo. Mas Jó era o advogado de Deus. E sem saber, Jó estava ganhando uma causa do céu. Quando ele se viu sem nada, quando ele perdeu tudo, ele bradou, versículo 22 do capítulo 1. Nu, eu saí do ventre da minha mãe, e nu, eu vou tornar para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia não registra, mas eu imagino ali no céu Deus dizendo: tá vendo, Satanás? Não, eu não compro a adoração dos homens. A adoração de Jó não é interesseira. Ouviu o que ele disse? Eu dou, eu tomo. Aí ele foi lá e me adorou, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da calamidade. Ele se rendeu, ele se prostrou, ele prestou reverência. Jó estava batendo o martelo. Jó teve êxito nesta missão que nem ao menos ele sabia, como advogado de Deus. Ele dá, ele tira. Bendito seja o nome do Senhor. Que lição para as nossas vidas. Não é adorar quando temos tudo. Não é adorar quando as coisas estão indo bem, mas também é ter a capacidade, a fé de adorar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto da lição nos diz assim: o livro de Jó e o ocaso de Satanás. A lição explica que o vocábulo ocaso, quando utilizado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó, ele retrata de forma nítida o ocaso, o final, a queda, a ruína de Satanás e a vitória de Jó. Perceba que aqui dentro do terceiro tópico, nós podemos observar o silêncio do diabo no restante do livro. Perceba que ele fala ali nos primeiros capítulos, mas depois há um silêncio total. Ao leitor, vem a consciência de que ele está presente, observando os fatos, observando as ações, vendo as palavras, mas ele está em silêncio, mudo, calado. Perceba que depois de tudo, a Bíblia diz no versículo 22, em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. O diabo foi envergonhado, seus planos foram frustrados. E a Bíblia, meus irmãos, vai nos mostrar que o diabo ele não será vitorioso. Ele está se levantando contra a tua vida, ele está se levantando contra a tua família, ele está se levantando contra a tua casa, mas ele não terá sucesso. Ele não sairá vitorioso desta peleja. Por quê? Porque maior é o que está conosco. Nós em Cristo nós já somos mais do que vencedores. E olha o que diz aqui alguns versículos. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. O diabo foi vencido. Olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Deus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus, a vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa.
O diabo não vai ganhar esta causa, o diabo não vai ali ter poder sobre os teus filhos, poder sobre o teu esposo, poder sobre a tua família. Nós em Cristo somos mais do que vencedores, aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. O valente aqui é Jesus, ele é mais valente do que o valente, ele é mais poderoso do que o valente. Ele entra na casa do valente, o vence, o amarra e toma os seus despojos, os seus bens. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10. Aqui o final do diabo e dos seus anjos. O diabo será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre e será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. O inferno não é um lugar que o diabo reinará, é o lugar que ele padecerá eternamente. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Essa foi a nossa lição e este o nosso singelo comentário. Eu peço isso, irmãos, aqui, e peço para saber realmente quem veio aqui até o fim, porque eu sei que é difícil ouvir o irmão Murilo. Não tenho tanta habilidade, sou limitado, mas faço isso aqui com muito carinho e amor. Se você chegou até o fim aqui, coloca aí no final, eu cheguei até o fim. Isso é uma expressão de gerar interatividade entre vocês que estão me assistindo e nós aqui do canal Abrajaula. O meu desejo é que você tenha uma ótima aula, um bom fim de semana e que o Senhor abençoe a sua vida. Compartilhem boas coisas, compartilhem boas novas, abram a jaula.